Oi, Denilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Prazer falar com você, tudo bem? Tudo jóia, alegria muito grande poder te reencontrar, nem que seja pelo mundo virtual. A alegria é recíproca, é recíproca. Mata uma curiosidade minha, fala de onde agora, nesse momento? Estou em Belém, estou em Belém. Ah, tá em Belém? Ok, que Quarentena, bom, família. que bom. Então, vamos dar mais uns 5 minutinhos aí para o pessoal começar a entrar, vamos conversando um pouquinho aqui. Enfim, essa live ela vai ficar gravada no meu YouTube, meu canal do YouTube. Então, depois eu baixo ela, coloco no canal do YouTube. Para as pessoas que vão assistir depois a live, Dr. Enilson Pontes, ele é advogado tributarista, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, é um estudioso de questões tributárias e foi vice-governador do estado do Pará na gestão que começou em 2012, Elenilson. 2012 a 2011, né? 2011. Janeiro de 2011. 2011 a 2014, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. E qual é o objetivo da conversa com o Elenilson? Bom, para quem conhece um pouco a história, sabe que o Elenilson teve um papel fundamental nos desdobramentos da Lei Candir. Ou seja, ele foi um ator que eu considero chave pelos motivos que nós vamos conversar na live, no desdobramento da Lei Candir, e eu acho que ele tem uma digital importante nesse recente acordo que foi firmado agora no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, Elenilson, eu queria te agradecer pela gentileza, eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, e obrigado por dispor um pouquinho do tempo para conversar um pouco com a gente. Eu que agradeço, Eduardo, cumprimento a todos aqueles que estão se somando a nós nessa live. Te cumprimento também, Eduardo, por trazer esse tema para o debate público, né? Esse é um tema extremamente importante para o Pará, para o Brasil, né? Mais para o Pará, porque nós somos um estado predominantemente exportador, como você sabe, de matérias-primas, né? De produtos primários. Somos um estado que não tem uma base industrial forte, portanto, nós dependemos muito da indústria extrativa para a geração de emprego e de negócio no Pará. E o impacto da Lei Candir no Pará está sendo, né, muito grande do ponto de vista das receitas públicas. Então, o fato de você trazer isso, você tem um livro escrito sobre isso, você é uma pessoa que também já escreveu bastante sobre esse assunto, com enfoque econômico, né? Então, eu acho que esse assunto ele precisa disso, né, de ser democratizado, de que as pessoas assumam isso. Eu sempre comparo o assunto da Lei Candir, Eduardo, com o assunto da Zona Franca de Manaus, vis-à-vis a importância que tem para o povo do Amazonas, né? Quer dizer, lá no Amazonas, a Zona Franca de Manaus se transformou numa causa coletiva, né? Aqui a Lei Candir, infelizmente, ainda não é uma causa coletiva, é uma causa de apenas de um grupo das pessoas que consegue compreender o impacto econômico que ela tem na vida do Estado e de todos nós, como cidadãos paraenses. Então, eu acho que esses eventos, essas conversas que você está promovendo, você já promoveu vários, isso é importantíssimo para promover esse processo de democratização do assunto. Seguindo um pouco a senda daquilo que você colocou aí, é curioso porque eu considero que a Lei Candir deveria ser, pelo menos, de conhecimento de todo paraense. Todo cidadão paraense deveria já, pelo menos, ter escutado falar na Lei Candir. Eu acho até que a Lei Candir deveria ser objeto até de alguma matéria em nível de ensino médio, para o aluno do ensino médio conhecer um pouco qual é as nossas dores. Não, obviamente, de uma forma aprofundada, até mesmo porque ele é um assunto árido, ele é um assunto, diria, difícil de ser apropriado até por aqueles que são formados em economia, contabilidade, direito. É um tema pouco conhecido. Se você pegar o paraense em geral, mesmo aqueles que têm nível superior, que são formados, poucos já ouviram falar na Lei Candir, e aqueles que ouviram falar na Lei Candir ainda não conhecem muito bem o tema, não dominam muito bem o tema. Mas é um tema, como você disse, que afeta o paraense de forma direta. Nós fizemos uma nota técnica para começar a conversa e balizar um ponto de partida,
que estimou até 2016 uma perda para o Estado do Pará de 35,7 bilhões de reais desde 97. Em 2016, o Pará perdeu algo em torno de 3 bilhões e 400 milhões de reais somente com a Lei Candir. Isso sem colocar na conta os créditos tributários. Naquele ano, eu me lembro que o Estado do Pará teve um orçamento para investimento de 1 bilhão 300 e alguma coisa milhões. Ou seja, é um volume expressivo, é um volume que fez falta. Se nós fôssemos fazer uma atualização das perdas para 2019, certamente essas perdas já estariam superando 50 bilhões de reais. E na semana passada, foi noticiado em todos os jornais, nas mídias, que houve a firmatura dentro de um fórum de governadores e dentro de uma questão de ordem da ação da ADO 25, um acordo. Eu queria, Helenilson, que pela tua experiência, pela tua participação, depois eu vou entrar um pouquinho na questão do histórico disso contigo, mas eu queria que você iniciasse falando qual é a tua percepção desse acordo, o que você achou desse acordo, qual é a tua avaliação daquilo que foi acordado. Eu acho que antes de chegar no acordo, é importante que a gente faça um histórico para entender por que se chegou nesse acordo, né? Em 96, o governo federal editou a chamada Lei Candir. A Lei Candir tirou do Pará a possibilidade de tributar pelo ICMS as exportações de produtos primários, né? Basicamente, naquela altura, nós exportávamos bem pouquinho de ferro e exportávamos muita madeira, né? Então, em 96 exatamente, a perda não foi tão grande. Com o tempo e a mudança da matriz econômica do Pará, a privatização da Vale, os investimentos que a Vale fez no Pará e outras indústrias de mineração, esse número da mineração cresceu muito e o Pará passou a exportar muito produto básico, muito produto primário. Com a Lei Candir em vigor, a partir de 97, o Pará perdeu, portanto, o ICMS que teria, o imposto que teria sobre essas exportações que se avolumaram, que cresceram muito. Para você ter uma ideia, àquela altura, o ano de 96, o Pará exportava em torno de 1 bilhão de reais, menos até, 1 bilhão de dólares, aliás, menos até por ano, né? E hoje o Pará exporta mais de 1 bilhão de dólares por mês. Então, assim, a nossa economia ela mudou muito do ponto de vista objetivo. Ela se tornou uma economia basicamente exportadora de produtos primários. Ora, você teve uma transformação da economia paraense de uma economia primária interna para uma economia primária voltada para o comércio exterior. E junto com isso você teve o governo federal tirando a principal forma de tributar e de alcançar essa economia, que é justamente o ICMS sobre essa exportação. Então, diante disso, o Pará foi tendo perdas. A promessa era que o governo federal compensaria. No primeiro ano, compensou 92% das perdas, e em seguida 80%, 70%, 50%, e foram caindo ano a ano, até que a partir de 2012 o governo federal sequer compensava mais, passou a estabelecer um valor fixo no orçamento com uma compensação objetiva em valores fixos para os estados. O governador já tem, em 2002, assumiu o governo do Pará, em janeiro de 2003, e governou o Pará de 2003 a 2006. Né? Naquela altura, o Pará já perdia, a União já não compensava o que o Pará tinha direito. E o governador entrou com uma ação ordinária no Supremo Tribunal Federal, cobrando a União Federal as diferenças daquele período da entrada da ação até 97. E essa ação ficou tramitando no Supremo. O governador saiu, a ação ficou lá, entrou a governadora Ana Júlia, ficou lá. Em 2010, o governador já ganha de novo a eleição. Ganha de novo a eleição e o Pará continua perdendo. Agora mais ainda, porque a economia cresceu, exporta muito mais minério, muito mais produto primário e, evidentemente, continuamos recebendo a mesma coisa que recebemos desde 98, 99. Muito pouco, proporcionalmente, ao que exportava. E aí o governador, no governo,
com a ação tramitando no Supremo, e aí nós tivemos uma conversa naquela altura, né? O governador estava decidido a entrar de novo no Supremo Tribunal Federal, levantando essa questão, porque nesse período a Constituição Federal foi reformada, o que estava previsto na Lei Candir foi para a Constituição, isto é, a não tributação, que era uma disciplina legal, se transformou numa disciplina constitucional, e a Constituição disse, olha, uma lei complementar deve regular a compensação dos Estados. Portanto, a Constituição assegurou aos Estados uma compensação, só que não disse como calcular a compensação. E determinou que o Congresso fizesse a lei. Bem, o Congresso nunca fez essa lei. O Pará apresentou vários projetos, vários deputados apresentaram, e o Congresso nunca se movimentou, porque significaria o governo federal pagar efetivamente os estados exportadores, especialmente o Pará, pelo que deve. E naquela altura o governador, já no segundo mandato, de 2011 a 2014, decidiu que ia entrar no Supremo de novo. E naquela altura nós tivemos uma conversa, e eu conversei com o governador e dei minha opinião para ele. Eu disse, governador, eu acho que esse tipo de mecanismo, de entrar com ação no Supremo, cobrando a União, é correto, é adequado, o Estado tem o direito de fazer isso, mas acho que muito difícil, do ponto de vista prático e político, que o Supremo julgue uma ação dessa e liquide um valor, porque existem muitas dúvidas, como você sabe, Eduardo, quanto à fórmula de cálculo dessa compensação. Né? Por isso que a Constituição manda que o Congresso faça uma lei para regular. Então, eu acho muito difícil que o Supremo invente uma fórmula de cálculo. Qualquer fórmula que o Supremo inventar, a União vai contestar, vai ficar um debate que não vai acabar. Então, eu queria lhe sugerir que o senhor refletisse com a Procuradoria a possibilidade de a gente entrar com uma ação pedindo apenas para que o Congresso reconheça, para que o Supremo reconheça que o Congresso está em mora. Essa é uma possibilidade processual. O governador disse, existe isso, não tem formação jurídica. Eu disse, sim, governador, eu acho que é uma possibilidade. Eu queria que o senhor avaliasse isso. E ele disse, poxa, eu vou começar com a Procuradoria. Chamou os procuradores, registre-se pessoas extremamente competentes, acho que a Procuradoria do Estado do Pará talvez seja aquela que tem os quadros mais preparados, talvez, no Brasil inteiro. E a Procuradoria, evidentemente, a figura do Dr. Caio Trindade, concordou, disse, não, tecnicamente é uma possibilidade, claro, a gente entra pedindo apenas para que o Supremo reconheça que existe uma omissão do Congresso e determine que o Congresso faça a lei. E assim foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 25. O governador tomou a decisão de entrar com uma ação de inconstitucionalidade, portanto, um instrumento processual diferente daquele que ele ingressou no primeiro mandato. Ele toma outra e, depois de muitas vezes ao Supremo, o governador foi muitas vezes ao Supremo, ele lutou muito com isso, o governador Jatene, o próprio senador Flecha, também os deputados federais que participavam daquele movimento junto com o governador. Eu me lembro bem do deputado Joaquim Passarinho, várias vezes ter ido também ao Supremo no período do governador Jatene, 2011 a 2014. E conseguimos, com essa ação de 2013, que o Supremo, depois o governador se reelegeu, no segundo mandato do governador, o Supremo julgou a causa, essa causa, que foi proposta em agosto de 2013. O Supremo julgou pelo plenário, reconhecendo que o Congresso estava em mora. Portanto, o Congresso deveria fazer uma lei para compensar os estados. E deu um prazo de 1 ano para o Congresso fazer isso. E se não fizesse, o TCU deveria fazer. Ou seja, o TCU deveria criar o critério para a compensação dos estados. Passou 1 ano, o Congresso não fez a lei como o Supremo determinou. O Supremo, então, provocado pelo Pará, de novo, determinou que o TCU fizesse, e o TCU, estranhamente, retornou com um parecer que é absolutamente sem comentários. Porque o TCU disse, olha, nenhum Estado deve ter direito a nada, porque não existe o direito à compensação.
O Supremo já disse que tem direito à compensação. O Supremo não perguntou a opinião do TCU. Isso o TCU calcular. O TCU respondeu dizendo que analisou e entendeu que não tinha direito à compensação. Enfim, o Supremo deu de ombros para o TCU e instaurou uma mesa de negociação com os estados, em função da ADO. Quer dizer, a ADO é uma decisão do plenário do Supremo. Quer dizer, existe uma ação proposta, julgada, e que determina que os estados recebam. O que está em jogo é apenas o número dessa compensação. E então, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator da ação, instaurou uma espécie de conciliação com os estados e o governo federal. E essa conciliação já vinha acontecendo. Acabou o governo do governador Simão Jatene, entrou o governador do governador Helder, governo do governador Helder também, muitas vezes, foi ao Supremo, insistindo com os outros governadores, porque isso interessa a todos os governadores. O secretário atual teve um papel importante, o secretário atual da Fazenda, o doutor Renê, participando das reuniões lá, tentando, com o governo federal, chegar num número. Né? E agora, finalmente, chegaram nesse número. No meio dessa crise toda, chegou-se a um número, né? E esse número foi objeto de um consenso, de um acordo dos estados com o governo federal para a liquidação dessas perdas que foram objeto da Lei Candir no passado. Né? Então, é importante que se entenda porque esses valores que os estados vão receber, eles estão, de certa forma, vinculados ao passado, porque eles representam, de certa forma, uma compensação pelo passado, né? E isso vai se estender no tempo, né? Mas não resolve o problema da Lei Candir. Né? Por quê? Porque o Estado continua sem tributar as exportações. Então, é importante separar. É importante separar. Quer dizer, o que o Estado vai receber agora, em 17 anos, né, parcelado por mês, né, é uma recompensação, uma compensação do passado que os estados perderam. Isso não resolve... Agora, Helenilson, me permite só uma colocação aqui, porque eu me dei o trabalho na semana passada logo que saiu a notícia, até mesmo por ter escrito 2 livros sobre o tema e ter participado, assim como você, de vários debates públicos, eu comecei a receber uma dezena de mensagens, ligações, jornalista querendo que eu omitisse opinião, e eu falei o seguinte: eu não ia omitir opinião até formar com calma juízo. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E eu consegui ter acesso aos autos da questão de ordem do ministro Gilmar Mendes. E a questão de ordem do ministro Gilmar Mendes eu considero extremamente didática, porque até recomendo quem puder acessar, porque ele faz na questão de ordem dele todo um histórico da Lei Candir, colocando datas, colocando toda a origem do processo, etc. E uma coisa fica clara ali, e eu te confesso que essa era uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer um comentário contigo para você comentar o meu comentário, que eu fiquei um pouco decepcionado com os termos do acordo. Por quê? Algumas coisas, antes de eu falar dos termos do acordo, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, ele menciona claramente ali os atores que foram importantes no processo. Então ele nomeou ali em determinado momento um juiz instrutor ali, que é um juiz da Paraíba. Ele cita protagonismo, por exemplo, do Antônio Saboia, ele cita o protagonismo do próprio secretário da Fazenda do Estado do Pará atual, ele cita determinados momentos importantes, mas em determinado momento ele começa a pontuar algumas coisas que para mim são curiosas. Primeiro, no termo do acordo, os estados estão abrindo mão de todo o passado. Então, nós não estamos sendo compensados para trás. Ou seja, se nós pegarmos, atualizando os 50 bilhões de reais que o Pará abriu mão, abriu mão não, que o Pará deixou de receber de 96 até 2019, nós temos cálculos até 2016, mas até 2019 isso vai dar seguramente uns 50 bilhões atualizados, corrigidos. O Pará está abrindo mão, o Pará e todos os estados estão abrindo mão de todo o litígio desse pretérito para regularizar o para frente, a partir de 2021. Segundo ponto que eu acho muito curioso, interessante no voto do ministro Gilmar Mendes, que ele menciona
explicitamente a participação do Paulo Guedes nesse processo, dessa construção. Que eu acho que esse é um ator que eu acho que foi decisivo para chegar ao acordo. Eu até comentei com algumas pessoas que talvez minha percepção, tá, é uma inferência, nós não tenhamos caminhado anteriormente para um acordo por uma falta de sensibilidade ou vontade do governo federal nas gestões passadas. E o Paulo Guedes, desde que assumiu o Ministério da Economia, ele sinalizou desde o primeiro ano, em 2019, eu me lembro disso, que ele era favorável a uma resolução desse litígio. Eu me lembro de algumas falas dele dizendo isso. Então, o ministro Gilmar Mendes coloca que a participação do Paulo Guedes foi importante e, inclusive, os termos do acordo foram propostos pela União, o que eu acho uma negação para a União. Por quê? Somente em 2016, os estados perderam, agregados da federação, em torno de 25 bilhões de reais. Isso deveria ser um montante, se fosse feita uma justa compensação, repassado no orçamento geral da União para os estados todos os anos. Somado 1997 até 2019, os estados já tinham perdido até aquele momento 270 bilhões. É um montante incalculável, um montante enorme. Ou seja, se os estados fossem buscar essa compensação pretérita, isso ia ser extremamente pesado e oneroso para a União, sobretudo no momento que nós estamos vivendo agora de um déficit fiscal da União e dos estados crônico. Então, foi uma negociação para a União porque nos termos do acordo foi consensuado que se abriria a mão de qualquer litígio em relação ao passado e se acordaria o para frente, que aí é aquilo que você mencionou, 2021, 2037. Quando a gente vai ver, por exemplo, olhando para o estado do Pará especificamente, em 2021, por exemplo, os estados todos vão receber algo em torno de 5 bilhões de reais, que é quase que um quinto daquilo que os estados deveriam receber. Quando você vai olhar o estado do Pará nesses 17 anos, o estado do Pará vai receber 5 bilhões e 100 e alguma coisa milhões. Que é um volume que eu considero, Lenilson, extremamente pequeno perto do montante de perda. Nós estamos agora com a S11D operando, a produção de minério de ferro está sendo transferida cada vez mais de Minas para o estado do Pará, a tendência é a gente produzir mais minério de ferro. A tendência, portanto, não é a gente reproduzir aqueles 3,5 bilhões, é a gente ter um aumento para 4, 4,5, 5 bilhões, se a gente colocar o crédito tributário aí, então esse valor cresce ainda também. Então, ano que vem, a tendência, se eu não me engano, pelos cálculos, é o estado do Pará receber 400 e alguma coisa milhões e mais uma parcela de 720 milhões referente a uma possível venda de um lote, de um leilão do pré-sal na Bacia de Santos ali. Qual a tua avaliação sobre isso? A minha avaliação, te adianta, eu acho que é um montante muito inferior ao que nós teríamos direito. Eu queria te ouvir a respeito disso, até porque tu és um estudioso do assunto e a tua opinião importa para mim. Eu acho o seguinte, que você tem razão quando você olha para o número. Né? O número enfim, talvez em torno de 10% a 15% do que o Pará teria direito nas contas nossas, né, Eduardo? Nas nossas contas. É importante sempre dizer isso, porque não existe um critério objetivo de perda. Eu sei que as entidades fizeram conta, etc. Eu tenho muita dúvida sobre isso, me colocando do lado da União. Vou te dar um exemplo. Né? Quando se faz conta, por exemplo, de exportação, não, porque é 17% menos. Mas quando foi retirado o incentivo, a tributação do minério de ferro não era 17%. Entendeu? Então, assim, havia a possibilidade de tributar, mas o Estado do Pará aderia àquela altura, estou falando de 96, 95, a convênios que reduziam a alíquota. Né? Que reduziam a alíquota. O minério de ferro, salvo o melhor juízo, era 4%. Então, assim, não dá para fazer uma conta de que o Estado perdeu 17%, né, do que tinha em 2006, em 1996. Então, essas contas elas não são seguras. Né? Eu tenho muitas dúvidas, porque são critérios que são fixados hoje. Mas quanto é a alíquota? Não, se eu exportar alguma coisa, eu não pago 17%? Paga. Hoje, não paga nada, mas se tivesse, seria 17%. Mas em 1996, não era 17%. A exportação tinha regras paralelas, através de convênios, onde o Estado abria mão, reduzia a alíquota.
Madeira não era 17, acho que era 11, salvo melhor juízo. Enfim, cada item tinha, o Estado fixava em convênio uma alíquota. Então, não dá para fazer uma coisa linear, né? Até porque não existia minério de ferro nessa dimensão que tem hoje, em 96. Então, também não é correto fazer uma conta com a realidade econômica de hoje. Então, do ponto de vista teórico, né, nós temos um pântano quanto à questão do número. Bem, mas esse número está longe do que o Estado teria se tributasse hoje. Está longe. Se o Estado tributasse hoje por 17, estaria longe, porque o Estado teria também que aceitar a dedução dos créditos. Aí nós teríamos que fazer conta de quanto é que esses exportadores teriam de crédito. Normalmente é pouco, perto do investimento, o investimento que é feito perto do que se exporta anualmente. Né? Parar para exportar esse ano, próximo de entre 15 e 20 bilhões de dólares. Veja só, multiplica o dólar por 5, você chega aí a quase 100 bilhões de reais, né? Só de exportação. E importa 10% disso. Então, quase tudo que exporta vira saldo. Então, assim, do ponto de vista do número, o acordo, se fosse tributar, é claro que é um acordo pequeno. Agora, do ponto de vista do que é efetivo, vamos dar números ao que aconteceu. Né? O Pará recebe hoje como o mesmo que recebe há 10 anos, né? Que é 5 milhões e pouco por mês, né, de, entre aspas, Lei Candir, em compensação, que dá 60 milhões por ano. Né? 60 milhões por ano, 60 milhões é que o Estado arrecada por mês, praticamente, de taxa mineral. Quer dizer, o Estado recebe de Candir por ano o que recebe de mineral por mês, que é uma coisa, criação nossa aqui do Pará. Né? Então, é isso, 60 milhões, mais um chamado FEPEX, que foi um fundo de exportação que foi criado com dotação orçamentária específica para, supostamente, compensar os estados exportadores. Mas como é que é o FEPEX? O FEPEX é um valor que a União diz, olha, vou dar 4 bilhões por ano para o FEPEX e vocês vão dividir esse aí, os estados vão dividir isso segundo esse critério. De FEPEX, o estado recebe em torno de 100, 110 por ano. Às vezes vem em dezembro, às vezes passa para janeiro, às vezes passa para fevereiro. Eu não sei agora, não estou mais participando do governo, não sei como é que é, mas na nossa época do governo, às vezes vinha em dezembro, às vezes deixava para janeiro, complicava o pagamento do 13º, porque não vinha em dezembro, enfim. Mas, ou seja, se você soma 100, 110 com 50, 60, você tem 160, 170 milhões por ano. Pelo acordo, né, o Estado vai receber em torno de 350 milhões por ano. Né? Ou seja, o Estado dobrou o valor que ele recebe hoje. Então, olhando, Eduardo, globalmente, o Estado vai receber, né, globalmente, o dobro do que ele recebe hoje, de compensação de exportação. Então, por esse aspecto, o acordo foi, olha, bom, o Estado dobrou. Então o Estado está satisfeito? É justo do Pará? Não, não é justo do Pará, porque, como você bem lembrou, esse número está muito distante do número que o Pará efetivamente teria direito, ainda que se considerasse uma relativização da alíquota. Ainda que a gente considerasse uma relativização, esse número está muito distante. Basta ver, vou dar de novo o número, que vai Pará vai exportar em torno de 100 bilhões de reais. Ora, 100 bilhões de reais, comparado com 300 milhões de reais, significa que nós estamos recebendo quanto? Né, dos 100 bilhões? 0,3%. Não é isso? Né? Então, quer dizer, nós estamos recebendo nem 1% daquilo que a gente exporta. Nem 1% do que a gente exporta. Mas, ainda assim, é o dobro do que a gente recebe hoje. Então, apenas para em números grandes, né? Quer dizer, o acordo é bom porque dobra o que a gente recebe. Mas o acordo é horrível porque não chega nem a 1% daquilo que a gente gera de caixa para a União Federal todo ano com reserva de dólar. Então, eu sempre gosto de ponderar, porque no mundo da teoria as coisas são de uma forma, no mundo da realidade existe a chamada reserva do possível. Né? Dentro da reserva do possível, eu acho que o acordo foi bom. Isso acaba com o problema da Lei Candir? Não, isso só mostra que o problema da Lei Candir é enorme. Por quê? Porque nós vamos exportar 100 bilhões e vamos receber 300 bilhões.
Imagina, você faz um esforço pelo Brasil de colocar 100 bilhões, né, no cofre do governo federal. E aí você recebe um troco o quê? 0,3% disso. Então, E fica com o ônus de mitigação dos impactos sociais e ambientais dos projetos, né? é, O Estado e municípios assumem praticamente esse ônus. Agora, ou seja, sumarizando, Lenilson, eu acho que tu tens uma opinião muito parecida com a minha. Não é nem ao céu, nem à terra. É algo intermediário. Não foi o ideal, mas foi aquilo que é no campo do possível. Eu acho que se tem alguém que está feliz com os termos do acordo, é a União, que se livrou de um passivo, de um litígio de bilhões de reais aí para trás. E da forma, quer dizer, a situação não está ainda resolvida. Por quê? Foi feito um acordo nos autos de um processo. De acordo com os autos do processo, portanto, há um compromisso da União de até 60 dias encaminhar um projeto de lei regulamentando justamente aquilo que foi acordado como valores a serem repassados para os estados e municípios. Lembrando que esses valores são fixos, ou seja, não tem a ver com percentual de exportação. Então, os estados se exportarem mais ou menos, se incentivar a exportação mais ou menos, quer dizer, vão receber a mesma coisa. Ou seja, se a S11D no Pará dobrar a capacidade de produção de minério, se entrarem outros grandes projetos mineradores no estado do Pará, a parcela do Pará está definida até 2037. Minha opinião é que esse acordo, de um lado, ele acaba com aquela insegurança jurídica, legislativa que a gente tinha em relação à questão das compensações, pacifica, quer dizer, a União encaminhando o projeto de lei e o Congresso Nacional aprovando, e eu acho que vai haver um esforço para aprovação isso de forma célere. Eu acho que isso acaba com aquela situação de inconstitucionalidade por omissão legislativa. Isso encerra, portanto, uma etapa, mas da forma como a gente está conversando aqui, acho que a tua opinião é a mesma que a minha, esses termos do acordo consagra, convalida um federalismo fiscal que é extremamente deletério para estados como o estado do Pará, que tem uma economia primária exportadora com baixa verticalização da produção. É isso mesmo? Exatamente. É preciso separar, né? É preciso separar. Esse acordo, isso aí se refere às perdas do passado. Suponhamos que a gente estaria fazendo um acordo em relação ao cano que a União vem dando nos estados exportadores. Mas isso não deve comprometer a nossa luta para retomar a tributação das exportações. Eu acho que temos que separar isso, né? É preciso que a sociedade compreenda. Falou, nós resolvemos uma situação do passado, mas nós precisamos agora ver como é que a gente vai fazer daqui para frente. O Pará exporta 20 bilhões de dólares hoje, 20 bilhões de dólares hoje, pode exportar 30 daqui 5 anos, daqui 10 anos. Né? E nós vamos ficar daqui para frente, como é que fica? Né? Então, eu acho que a gente deve continuar na luta. Né? É como se a gente tivesse vencido ou resolvido uma batalha, mas isso não acaba o problema. Né? Isso só mostra o tamanho do problema. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando. O Pará só vai dar um salto na sua qualidade de vida, na sua condição de responder às demandas sociais, no dia que puder tributar as exportações. Né? No dia que puder tributar de novo, né? Da forma que ainda que se tribute como a importação, eu defendo que tribute como a importação a 4%. Por que se importa a tributação a 4% e não poderia se tributar a exportação a 4%? Né? E tem que acabar com esse mantra, que eu acho que é um mantra equivocado, de não se exporta imposto. Não se exporta imposto. Economista, você sabe, o mundo está rediscutindo isso neste momento. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma crise fiscal global e ela vai botar na mesa uma rediscussão de tudo. Né? Os países estão querendo rediscutir tributação de tributação digital, né? Que rediscutir a neutralidade da internet, que é uma coisa que foi afirmada no final da década de 90 do século passado, que hoje já está em xeque, porque as grandes corporações digitais estão concentrando riqueza como nunca visto na história da humanidade, e o mundo está querendo tributar isso. A OCDE está discutindo isso nesse momento. Como é que nós vamos tributar as 5 grandes empresas do mundo que estão capturando a riqueza do mundo inteiro praticamente na mão delas, né? Nas mídias, nas economias digitais. Então, o mundo está rediscutindo tudo isso. Eu não vejo nenhum dogma de tributação de exportação, desde que seja, evidentemente, uma tributação razoável e que não complique o fluxo.
Eduardo, nós tivemos uma desvalorização cambial no Brasil de quase 50% esse ano. Veja bem, 50% de desvalorização cambial. Você imagina o lucro das empresas exportadoras com essa desvalorização cambial? Você fechou o contrato de exportação com dólar 3,50, 3,80 e está recebendo agora a um dólar de 5,70, 5,80. Então, é um lucro absurdo. Quer dizer, é impossível 4% do faturamento, você acha que 4% do faturamento de uma exportação de produto primário, né, levaria a um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou um problema grande nas empresas exportadoras? Eu acho difícil. Eu, sinceramente, acho que tem margem. Eu acho que uma alíquota razoável, como essa da importação de 4%, eu acho razoável. Eu acho que seria uma coisa justa do ponto de vista federativo, né? Mas eu não vejo um alinhamento nacional nessa direção ainda. Mas acho que tudo está sob discussão. Nós temos uma vantagem, né? O ministro Guedes é um cara, como você disse aí, é um sujeito aberto. Ele não fecha a porta, né? Ele está sempre aberto à discussão e eu acho que ele é um canal importante. E ele foi importante para esse acordo acontecer. Lenilson, assim, quando a gente olha para essa discussão, é preciso desfazer alguns mitos. Por exemplo, não tinha coisa que mais me arrepiava quando eu ia para uma discussão sobre Lei Candir, alguma coisa, que você tinha aquela célebre frase, alguém sempre se levantava, não se exporta imposto. Aí tinha que explicar, calma, não se exporta imposto de produto industrializado, mas quando você vai ver commodities agrícolas e minerais, sobretudo commodities minerais, você tem que relativizar isso, porque no fundo você está exportando emprego. E você faz um comparativo, por exemplo, com a África do Sul, Austrália, Canadá, que são economias que têm setores minerais importantes, o nível de tributação que esses países têm nesses setores é muito maior do que o nosso. E eles usam, inclusive, esses setores para fazer fundos de investimento para alavancar a ciência e tecnologia, infraestrutura econômica, uma série de medidas para ajudar a diversificar a base econômica desses países. Agora, tu mencionaste uma coisa aqui, nós estamos aí quase para 40 minutos de live, tu mencionaste uma questão que eu considero importante. Ou seja, nós não podemos nesse momento dizer o seguinte, olha, nós fechamos um livro. Não, nós talvez tenhamos caminhando para um capítulo, mas o livro permanece aberto. Qual é o livro que eu estou dizendo? É o nosso federalismo, sobretudo o nosso federalismo fiscal. Nós precisamos rever o nosso modelo federativo. E nós precisamos continuar debatendo, dialogando, propondo soluções que permitam com que o Pará e a Amazônia possam estar inseridos dentro de um modelo federativo mais justo, que propicie, portanto, ao Estado e aos municípios capacidade de alavancagem em termos de políticas públicas. Então você vai ter agora para frente, e infelizmente a pandemia ela postergou esse debate, mas estava previsto para esse ano um debate que eu considero fundamental, que é o debate da reforma tributária. Aliás, esse debate se arrasta desde a década de 90. Quer dizer, ali no pós-plano real já começou uma discussão sobre a necessidade de você promover uma reforma tributária, de você simplificar tributos, etc. Então, ano passado, Paulo Guedes já anunciou que nesse primeiro semestre ele colocaria a proposta da União no Congresso para ser votado e deliberado. Bom, quando a gente vai discutir a questão da reforma tributária, eu estou conversando aqui com uma pessoa que sabe muito mais do que eu, porque é um tributarista, um especialista no assunto. Quando você vai discutir a questão da reforma tributária, geralmente a gente olha a questão da reforma tributária do ponto de vista da simplificação de tributos, da desburocratização, da questão da carga tributária, e grande parte desse debate deixa de lado o federalismo fiscal, que eu considero talvez até mais importante que toda essa agenda anterior, pelo menos para nós aqui no Pará. Tu não achas que essa reforma tributária pode se constituir como uma janela de oportunidade para a gente discutir essa questão da injustiça que foi convalidada nesse acordo da Lei Candir? Eu acho que a reforma tributária é um momento importante do Brasil, né? Eu não sei se o Congresso vai avançar nela. O presidente da Câmara tem dito isso, que quer avançar, mas eu não sinto na classe política vontade de avançar num assunto tão complexo e com a rapidez que o presidente da Câmara está querendo. Eu acho que são temas muito sérios.
absolutamente cético em relação ao que está sendo discutido no Congresso, que é jogar fora 50 anos de ICMS e inventar um outro imposto que ninguém sabe qual é, mas que foi feito na Nova Zelândia, foi feito no Canadá, sabe? Na Suécia, e botar aqui no Brasil, com as dificuldades e as diferenças que nós temos, sejam sociais, sejam regionais, sejam geográficas, sejam econômicas entre as regiões, enfim. E as pessoas querem criar um negócio, implantar aqui dentro de uma PEC que tem mais de 100 artigos, mantendo o sistema atual por mais 10 anos, junto com esse sistema novo. Quer dizer, os empresários vão ter que dobrar a quantidade de obrigações acessórias para atender o novo sistema, enfim. E o presidente da Câmara quer empurrar isso goela abaixo. Eu não sei se isso é bom para o Brasil. Eu tenho muitas dúvidas. Acho que não é. Acho que nós temos que pensar com calma o que nós vamos fazer com o Brasil. Nós estamos no meio de uma crise, né? A tormenta está aqui na nossa porta. Nós precisamos lidar com essa tormenta, ver como é que vamos passar por ela, atravessar ela. Depois a gente pensa como é que a gente vai mexer, né? A questão da exportação é uma questão única, peculiar, né? De 3 ou 4 estados que são geradores de superávit primário grande, superávit de balança comercial grande em relação à exportação de produto primário. Né? O Pará, o maior dele, Pará e Minas Gerais. Né? Então são situações objetivas, concretas, que é possível de ser resolvida com uma emenda constitucional apenas, né? Autorizando a tributação com alíquota, inclusive na Constituição, para evitar que os governadores possam aumentar e complicar, né? Dizendo, inclusive, qual é o produto, enfim, aí coloca na Constituição. Eu acho que essas coisas têm que ser bem na Constituição para gerar segurança jurídica para o investidor. Não dá para deixar na mão do governador, que amanhã precisa dar um aumento para professor, para policial, e aí ele aumenta a alíquota. Né? E aí a empresa que está instalada com um parque industrial de exportação de bilionário, né, ela vai ter que refazer suas contas, porque o governador precisou de mais 1 bilhão, de mais 2 bilhões para pagar salário do servidor público. Então, não dá para fazer as coisas assim. No Brasil, é preciso ter racionalidade, é preciso ter inteligência. Então, eu acho que o ponto específico da exportação poderia e deveria uma briga permanente. Nós não deveríamos bater palma para o acordo e abandonar essa frente de batalha. Nós deveríamos continuar lá. Existem PECs apresentadas lá por deputados, por senadores, que deveriam ser momento de todos nos juntarmos e dizer essa questão do Pará é prioritária e tem que continuar sendo prioritária. Eu acho que nós não podemos sair do campo de batalha em relação à questão da exportação. Tem que separar a questão da exportação da questão da candia. Né? Agora, nós queremos o quê? Nós queremos compensação? Não, nós queremos ter o direito de tributar a exportação a 4%. Por que 4%? Porque 4% é a alíquota que se paga na importação e por uma questão de equivalência a gente vai equivaler a exportação à importação. Pronto. Entendeu? Um imposto estadual, sob a disciplina estadual, com a materialidade definida na Constituição. Né? Ou dentro do CMS, ou por uma tributação, enfim. Quer dizer, tendo uma discussão da reforma tributária, você vai ter um novo marco legal que vai definir isso. Mas enquanto não sair a questão da reforma tributária, isso só poderia acontecer mediante um projeto de emenda constitucional, né? Quer dizer, uma PEC que permitiria que os estados voltassem a tributar as exportações de bens primários e semi-elaborados. Elenilson, tu colocaste um ponto que eu considero, talvez, que estamos caminhando para o final, lamentavelmente, aqui em função do tempo, quando a gente está com um assunto que desperta interesse, um assunto bom, o tempo passa muito rápido, e o teu conhecimento ele é tão denso que talvez a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas conversando sobre isso, e depois eu vou ter o privilégio de fazer um outro convite, mas eu queria te fazer uma pergunta, talvez uma pergunta para a gente encerrar aqui essa live e caminhar para o final. Bom, o subdesenvolvimento ele é uma problemática multidimensional. É um problema econômico, é um problema social, é um problema institucional, é um problema político, é um problema social, mas é um problema federativo também. Quer dizer, parte do nosso subdesenvolvimento é uma problemática federativa que nós precisamos resolver, equalizar alguns desníveis federativos. Lamentavelmente, no Brasil, quem nasce na Amazônia, quem nasce no Pará, tem, pelo modelo federativo e pelo modelo tributário do federalismo fiscal brasileiro, tem menos capacidade de promoção de políticas públicas, tem menos acesso a serviços públicos quem nasce do Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, que são estados que têm uma base tributária e um modelo econômico diferente.
O que nos dificulta? Além de uma dificuldade de nós convergirmos as agendas dos múltiplos partidos para o interesse, diria, superior, que é o interesse da sociedade, e tu sabes o que eu estou dizendo, porque raramente a gente consegue agregar os diversos atores, oposição, situação, e dentro de uma agenda, nós também não temos uma agenda claramente definida. Talvez essa agenda esteja na cabeça de algumas poucas pessoas, mas isso não é uma agenda pública. Quando a gente discute a questão do federalismo, na tua opinião, quais seriam... Tu ousarias pontuar algumas questões que são importantes a serem enfrentadas pela sociedade paraense, ou pela nossa classe política, ou pelas nossas instituições? Eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, eu acho que deveria ser bandeira da classe política do Pará essa questão da tributação das exportações. Deveria estar definido. Nós queremos tributar as exportações a 4%, que é a alíquota da importação. Ponto. Segundo, nós queremos tratamento diferenciado nas políticas públicas para os povos da Amazônia, em saúde e educação. Repasses constitucionais ligados à saúde e educação deveriam ser regionalizados, né? Então, esta é uma agenda da Amazônia que deveria estar na pauta da classe política. Terceiro, a questão ambiental. Nós precisamos definir uma forma de remuneração dos ativos ambientais. Não é possível mais que nós tenhamos aqui as maiores reservas florestais do planeta e não consigamos transformar isso em recurso para o povo do Pará. Essas três pautas me parece que são prioritárias, né? Além, evidentemente, da pauta fundiária, mas a pauta fundiária é mais um dever de casa nosso, né, do que provavelmente uma coisa federativa. Eu acho que aqui nós estamos devendo isso, a segurança jurídica fundiária, ao investidor há décadas, né? O governo federal devolveu as terras para o Pará no final da década de 70, né? E o Pará nunca fez o dever de casa com o governo federal, que é demarcar e dar segurança jurídica a quem ocupa essas terras, né? Então, eu acho que a questão fundiária também é um entrave, né, o que eu chamo de desafio fundiário. Nós temos um desafio aqui tributário, nós temos um desafio mineral, nós temos um desafio ambiental e nós temos um desafio fundiário. Eu chamo de os quatro desafios que o Pará tem para encaminhar o seu desenvolvimento. E engraçado que desses 4 desafios, 3 são fundamentalmente pautas federativas, são fundamentalmente questões a serem resolvidas no Congresso Nacional, basicamente no Senado Federal, que é quem define as pautas federativas do Brasil. Então, eu acho que, concordo com você, acho que a discussão federativa precisa estar presente, com essas questões no centro delas, como questões suprapartidárias, né? Que não deveriam dividir a nossa classe política, deveriam unir a nossa classe política. Eu acho que está na hora de um pouco de maturidade para que a gente possa alinhar nesse caminho, né? O Pará não tem dono, o Pará não é do governador de plantão, o Pará não é do governador que passou, o Pará é dos paraenses, então essa disputa ela não tem sentido sobre as causas, ela tem sentido na urna, mas ela não tem sentido nas causas que são coletivas. Eu acho que essas questões deveriam estar colocadas com clareza, né? Com clareza para o povo. Olha, o que é que nós queremos da mineração? Nós queremos isso aqui, né? O que é que nós queremos das reservas florestais? Isso. Né? O que é que nós queremos da questão fundiária? Isso. E dizer claramente para o Brasil quais são as pautas do Pará. Né? Bom, o Mário Sol, 371 aqui, fez uma pergunta. Vou te dar a oportunidade rapidamente, Helenício, de um minutinho responder para ele. Depois eu vou fazer umas considerações finais e um convite para você aqui. Professor Helenício, não seria melhor a proposta de paridade da alíquota ser por um projeto de lei no Congresso Nacional? E, Mário, o problema do projeto de lei é que hoje a impossibilidade de tributar a exportação está na Constituição. Entendeu, Mário? Então precisaria ter uma emenda constitucional para retirar essa proibição, entendeu, de tributação da exportação, abrir a possibilidade de tributar com a alíquota da importação de 4%. Por isso que eu falei de emenda constitucional, entendeu? Você não pode fazer por PL porque tem hoje uma regra constitucional que proíbe a tributação da exportação. Bom, Helenilson, eu vou, nesse momento aqui, caminhar para o final. Nós estamos chegando perto de 1 hora aqui. Para mim foi excelente, superou todas as expectativas.
Eu sempre, quando eu converso contigo, desde lá de trás, eu sempre aprendo alguma coisa contigo. Muita coisa que eu coloquei no livro que eu escrevi em parceria com os dois livros, em parceria com outros dois autores, foram insights que eu me apropriei de ti, de conversas que nós tivemos, coisas que você me alertou, olha, isso aqui é assim, assim, eu pegava, eu nunca fui um especialista nesse campo, minha área de formação é planejamento regional, nunca foi finanças públicas, e eu acabei entrando na Lei Candir quase que por uma curiosidade e uma agenda pública. Eu quero te agradecer tremendamente pela tua gentileza, pela tua acessibilidade. Eu quero ter certeza que está escutando o que eu estou dizendo. Grande parte do nosso subdesenvolvimento e de nossas injustiças federativas se deve à ausência de representantes políticos com capacidade de pautar o debate. Eu acho que se nós tivéssemos representantes em Brasília, senadores e deputados federais mais bem preparados, mais bem qualificados para fazer um debate, eu acho que nós teríamos certamente superado algumas dificuldades com mais rapidez, teríamos talvez um sistema federativo menos injusto. Eu, particularmente, eu lamento muito não te ter no Senado Federal. Eu acho que se você tivesse no Senado Federal, você iria qualificar e muito a agenda que nós temos com o Estado do Pará. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é um homem público, você foi vice-governador, você foi no Senado, e eu acho que nós precisamos ter mais Helenilson, pessoas qualificadas nesse debate público. Nós precisamos, eu sempre digo na Universidade Federal do Pará, nós precisamos transformar esse debate, muitas vezes acadêmico, numa agenda política. Nós precisamos transferir esse debate para fora. E parece que existe uma dificuldade dos políticos irem pegar informações nos debates acadêmicos e ter uma dificuldade de debate acadêmico se tornar uma agenda política. E tu consegues fazer as duas coisas com uma grande maestria. Quero terminar fazendo um convite e eu passo a palavra para ti fazer nos próximos 4 minutos uma consideração final. Nós estamos no NAIA, tu sabes que eu sou professor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos do NAIA, nós temos aqui alguns dos meus orientandos do mestrado participando. Eu vi a Divina, eu vi a Tatiane, eu vi o Catete, eu vi o Anderson aqui. Eles estão fazendo dissertações justamente trabalhando com questões federativas. Então, nós estamos com um grupo de pesquisa, um grupo de estudos e pesquisa em instituições e desenvolvimento, e nós nos colocamos como desafio, nestes próximos 2 anos, debater o nosso federalismo fiscal e soluções, passando por o impacto de grandes projetos no desenvolvimento de determinados municípios, questões como Lei Candir, incentivos fiscais, são tudo temas de dissertações que estão sendo elaborados por esses mestrandos. Eu já quero te fazer publicamente um convite para, numa próxima oportunidade, se tu puderes, a gente fazer uma reunião através de um Zoom com um grupo de pesquisa, para a gente continuar esse debate num âmbito talvez mais acadêmico, mas bebendo um pouco do teu conhecimento, da tua expertise, e nós queremos fazer um seminário presencial para frente, já fica também o convite para a tua presença nesse seminário, porque nós precisamos qualificar esse debate. Helenilson, muito obrigado, eu quero te passar, nós temos aí nos 3 minutinhos aqui, te passar a palavra, para você fazer as considerações finais que você julgar pertinente. E, enfim, muito obrigado, querido. Foi um privilégio. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Está topado o convite. Pode marcar aí a reunião no Zoom. Nós estamos sem som aqui. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi, está me ouvindo? Nós estamos sem som aqui. Está me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Eu não sei se... Eu queria que alguém colocasse aqui se estão ouvindo o Helenilson, porque eu não estou ouvindo aqui. Fala alguma coisa aí, Helenilson, para ver se o pessoal te escuta aí. Eu queria agradecer, Eduardo. Agradecer você. Agradecer, acho que acabou a bateria do teu fone aí. Agradecer você pelo convite. Dizer que topo fazer a reunião com o pessoal do NAI, com teus orientandos, a hora que você quiser, vamos fazer pelo Zoom. Se quiser fazer pelo Zoom público também, eu acho que quanto mais público for, melhor o debate. Eu acho que nós temos que fazer tudo isso publicamente. Puder fazer um por mês desse, um por semana,
a gente tem que fazer, porque eu acho que esse assunto é um assunto permanente. Você está discutindo federalismo, essa PEC do IBS, que a Câmara quer aprovar, é um tiro no peito do federalismo brasileiro, do Pará. O Congresso pode aprovar uma reforma tributária que pode piorar a nossa situação, porque não considera a questão federativa, não considera a questão da Amazônia, não considera nada. Então, eu acho que isso é um assunto que poderia ser discutido na universidade, né? E essa PEC 45 que está no Congresso pode ser aprovada a qualquer momento. Então, eu acho que são temas e temas que envolvem aí a pauta federativa, tributária e política que está acontecendo no Brasil e que nós precisamos debater. Eu fico à disposição, te agradeço e agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aqui nessa tarde. Um grande abraço a todos. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado, Helenilson. Quem quiser depois acompanhar, além de ficar gravado aqui no IGTV do Instagram, eu vou baixar essa live para colocar, inclusive, como material de pesquisa ali no meu canal do YouTube. Helenilson, que Deus te abençoe tremendamente, tá? Muito obrigado. Um abraço, vamos fazer outros. Um abraço. Vamos sim.